Vamos supor que você termina o seu namoro e posta um story dizendo que está solteiro. E aí você recebe a pergunta de duas pessoas diferentes. Tá tudo bem? Uma é a sua melhor amiga, que acompanhou você durante o namoro e parece surpresa pelo seu término. E a outra é de um cara que você deixou de ficar porque começou a namorar. Você conseguiria ver a diferença na intenção de cada um? Você se considera manipulável? Você consegue perceber as intenções de uma pessoa quando ela vem falar com você? Pois é, essa e tantas outras coisas nós vamos ver nesse episódio do Sai do Óbvio. Mas você sabe, no Sai do Óbvio eu nunca tô sozinho? Claro que não, e hoje eu tô com um grande amigo meu aqui, especialista em linguagem corporal, meu amigo Vitor Santos, do canal Metaforando, e é com ele que a gente vai conversar para entender um pouco mais como funciona tudo isso. Fala, Vitão, tudo bem com você, cara? Que bom te ver aqui, obrigado por aceitar o convite de estar nesse meu bate-papo aqui, nesse nosso bate-papo, pra gente poder conversar mais um pouquinho, né? Já nos encontramos em outras oportunidades, agora podendo realmente produzir conteúdo aqui pro canal. Seja bem-vindo, cara. Fala, prof, tudo bem, cara? É um prazer estar aqui com você, inclusive muitíssimo obrigado pelo convite, vai ser muito bacana estar aí participando do episódio do Sai do Óbvio, tentando de fato falar um pouco mais do que o óbvio sobre o comportamento não verbal, linguagem corporal, enfim, tamo junto, cara, vamos que vamos. Muito bom. Cara, só que assim, ó, pra gente começar a se apresentar, para as pessoas entenderem melhor quem é o Vitor Santos, né, do canal Metaforando, a gente vai fazer uma dinâmica de apresentação, beleza? Perfeito. E essa dinâmica, aí você vai mostrar um pouquinho do que é que você faz, é para aqueles que talvez não conheçam o teu trabalho, certo? Que eu acho difícil, mas a ideia é essa. Então, vamos lá, começando essa dinâmica, vamos colocar aqui aquelas fotinhas para você analisar aí já de cara, beleza? Vamos nessa, vamos lá, prof, vamos embora. Tem essa foto aqui, ou melhor, essas duas fotos da mesma pessoa, com expressões diferentes. O que a gente pode analisar aqui, Vitor? Nessa primeira foto aqui, o que a gente pode observar então? Eu sei que é uma foto assim bem sutil, né? Aparentemente parece que não tem muita coisa, mas quando a gente aplica uma leitura de comportamento facial por meio do sistema FACS, que é conhecido como Facial Action Coding System, tá? O FACS ele é um sistema de taxonomia facial. O que isso significa? Ele é um sistema que visa, então, ser utilizado para metrificar, quantificar, enfim, para ajudar os estudos em anatomia facial. A gente utiliza a ferramenta para observar algumas inferências. Vale a pena lembrar que quando a gente observa um comportamento facial momentâneo, que é uma microexpressão facial emocional, a gente está falando de inferências momentâneas. A gente não pode falar, por exemplo, da história de vida da pessoa por base, ali, com base na face, na expressão facial. Nessa primeira foto em específico, falando aqui do momento que a foto foi tirada, assumindo que tenha sido um vídeo, né? Porque a gente não pode fazer uma análise de foto, que a foto a pessoa posa, mas quando a gente pega um frame de vídeo, que nem no caso que a gente está pegando aqui, a gente consegue observar o seguinte: os dois cantos dos lábios da pessoa aqui da foto, eles estão se elevando, tá certo? Em ângulo ascendente. Ou seja, o canto dos lábios se eleva em direção ao músculo aqui, em direção à altura das bochechas. O músculo que faz essa ação é conhecido como zigomático maior, tá certo? Como é um trecho de vídeo, a gente tem uma ativação muscular gradual, ou seja, a face está neutra, ela atinge um ápice de contração e volta para o estado neutro. Nós podemos dizer que essa trataria-se de uma microexpressão facial de felicidade. Se você vai estudar a psicologia da emoção da felicidade, né, o significado dessa emoção, felicidade está associada, então, a estimular tarefas que sejam proveitosas para o seu bem-estar, e você precisa do bem-estar para poder evoluir enquanto ser humano, para poder sobreviver, ou para a manutenção da sua vida, que também é outro ponto da nossa sobrevivência, né? Na evolução, tudo que ajudava a gente a sobreviver foi mantido. Então, por exemplo, o que a gente sente? Sensações de felicidade, a gente sente ali, a gente tem, na verdade, a produção endócrina de hormônios associados à felicidade, como a serotonina, a dopamina. Por exemplo, após comer, após uma refeição, a gente sente felicidade, a gente expressa a felicidade no rosto, porque ali a gente está estimulando, é como se a emoção viesse para estimular aquela tarefa que a gente acabou de fazer a ser feita novamente para que a gente consiga sobreviver. Dormir, depois que a gente acorda, a gente sente felicidade também. Relações sociais, né? Uma mãe quando se aproxima do filho, a gente consegue sentir felicidade também, porque é como se fosse ali o seu organismo estimulando esse contato para que você consiga dar manutenção na prole, para que ela leve os seus genes adiante, você consiga, então, dar manutenção na sobrevivência da espécie, dentre outros comportamentos aí associados à sobrevivência da espécie e ao bem-estar. E é por isso que a gente fala 7 emoções primárias. Nessa primeira foto a gente tem a felicidade, na segunda foto, pegando ela aqui, a gente consegue ver que parece
né, não ter mudado muita coisa, parece que está meio que igual. Mas se você observar com atenção, você seguir aqui pela linha da boca, você vai observar que no lado esquerdo do rosto da modelo da foto, nós temos uma assimetria em relação ao outro lado, tá certo? A linha da boca ela está ali no lado esquerdo do rosto dela, mais elevado do que no lado direito. Essa assimetria, nesse caso, está sendo causada por dois músculos. A gente consegue fazer essa inferência com base em alguns critérios, como um deslocamento semi-ascendente, com um enrugamento semicircular, a gente chama esse enrugamento de Dimpler, né, no FACS, e um enrugamento também adjacente aqui ao canto dos lábios, a pele ao canto dos lábios, que é o músculo bucinador. Então aqui nós temos as ações do músculo bucinador e do músculo zigomático maior, porém atuando majoritariamente do lado esquerdo do rosto dela, o que caracteriza para a gente uma microexpressão de desprezo. O desprezo estaria associado à sensação de sentir-se superior a algo. É quando eu olho para uma situação, para uma pessoa, para uma ideia e considero aquela ideia inferior. Ou considero que eu tenho algo, que eu sou capaz de algo ainda superior àquilo. De maneira bem básica, são essas inferências momentâneas que a gente consegue fazer sobre as expressões faciais. Não dá para falar se alguém está mentindo só observando a face, né? A avaliação da desonestidade é um processo integrativo, você vai precisar de estratégias e também consiste num processo supositório. Porque a única pessoa que vai saber de fato se está mentindo é o mentiroso. E muitas vezes nem ele, tá? Em caso de falsas memórias, nem ele vai saber. Eu preciso falar com quem tá em casa. Você viu que ele falou básico, né? Olha o tanto de estudo que ele colocou aqui em 2 frames que ele analisou. É básico, é super básico. Então imagina o quanto que não precisa de um estudo mais aprofundado para poder entender muito mais sobre as relações e sobre as intenções a partir de uma imagem, a partir de um frame, a partir de um vídeo. E é por isso que o Vitor tá aqui pra gente conversar um pouquinho sobre exatamente isso. Esse processo todo de intenções, de falas, de posturas, né, do ser humano, né, nos contextos aí variados. Essa é a ideia nossa aqui, né, Vitor? Porque assim, a gente sabe que, nem sempre a gente vai poder afirmar com toda certeza é isso. Mas existem caminhos e um estudo que você é especialista que vai nos ajudar a entender esse processo todo. A gente consegue, nós leigos, conseguimos reconhecer através dessas mínimas expressões, mesmo não tendo todo o estudo que você tem, a gente consegue reconhecer um pouquinho dessas expressões e talvez identificar alguns direcionamentos das pessoas com essas expressões pra gente? Prof, a gente consegue sim, teve até um estudo muito bacana feito nesse intento, realizado ali, o primeiro foi na década de 90 e o segundo foi no começo dos anos 2000, realizado pela equipe do Dr. Antônio Damasio, que ele é PhD e referência internacional na neurobiologia das emoções. Basicamente, a gente possui no cérebro uma região específica para se distinguir um comportamento facial momentâneo de qualquer outro comportamento que a face realize. O que isso significa para nós? Quando uma microexpressão facial emocional é feita, essa regiãozinha no cérebro, ela vai disparar, o seu cérebro vai estar processando. Quer dizer que ele vai falar basicamente o seguinte: opa, tem algo aqui. Sabe quando você de repente passa por uma situação e fala, cara, não, meu santo não bateu, alguma coisa, não sei, não fui com a cara da pessoa, provavelmente foi seu córtex somatosensorial que estava ali te dando pistas de que, olha, tem alguma coisa estranha aqui, tem algo esquisito. Então sim, é capaz a gente reconhecer. A diferença é que quando você tem o treinamento, você consegue ter uma visão mais apurada e principalmente você perde muito viés ali, porque quem não sabe analisar comportamento facial encana com qualquer coisa e muitas vezes está batendo o pé ali em algo que não faz sentido. Muito bom, ou seja, é a linguagem corporal, é aquela história do corpo fala, isso é o estudo, né, da linguagem corporal toda, essa é a verdade, né? Quando eu penso em relação em intenção e má intenção, é possível eu a partir da linguagem corporal, da maneira como a pessoa se porta, né, das expressões, eu ter essa relação de intenção e má intenção? Perfeito. No estudo, basicamente, da avaliação da credibilidade, a gente vai tratar sobre intenção, a gente vai, na verdade, significar isso a curso de ações deliberadas ou quando a gente já tem ali a consciência das ações a serem tomadas, enfim. Quando eu estou agindo de maneira consciente, eu já tenho uma intenção com aquilo. A má intenção, então, geralmente está associada ao mesmo processo, mas quando essas intenções resultam em objetivos com ganhos unilaterais, né, com ganhos egoístas e, frequentemente, prejudicando terceiros de maneira direta. Então, a gente consegue observar alguns comportamentos, né, que, principalmente avaliando o contexto num todo, que podem indicar para a gente sinais de alerta. A gente fala assim, não dá para ler a mente do cara, né? A mente da pessoa e falar, meu, esse cara tá tramando contra mim. Mas dá para você fazer uma avaliação de contexto, comparar o contexto com o que a pessoa está falando e comparar essas duas informações com o que o corpo dela está falando
E nessa análise que você vai fazer, nessa meta-análise, olhar e falar, cara, tem algo estranho nesse camarada, hein? É melhor eu ficar um pouco afastado aqui, mas é possível sim, de novo, com o contexto, né, usando o contexto em conjunto com as ferramentas não verbais, você de fato ficar alerta ali. É Aquela possível, situação, sim. né? Algo de errado não tá certo, né? Algo de errado não está certo, exatamente. Muito bom. Eu consigo então identificar provavelmente na fala, nas expressões, quando alguém tá mentindo, né? Tá desviando alguma coisa, quando a pessoa não foca muito no olhar da gente. Então tem várias coisas que vão nos dando esse caminho, né? De mentira, má intenção. E esse processo eu consigo identificar, e aí como é que eu posso me posicionar? Até para me proteger nessa situação, né? E também até para mostrar para a pessoa, olha, tô percebendo que você tá aí indo para um caminho que não é muito legal. A gente costuma falar bastante, né, prof, que o processo de avaliar a desonestidade, ou enfim, avaliar comportamento manipulador, evitar ser manipulado, a gente fala blindagem, né? Como é que eu me blindo contra pessoas manipuladoras? Você tem sempre que estar fazendo uma análise contextual, sempre, tá? Tem que estar rodando o contexto aqui. Mas uma das ideias que eu mais gosto, um dos primeiros tópicos que a gente coloca sempre é adiar o processo de tomada de decisão. Então, observou algo estranho, observou ali que de repente o discurso da pessoa está com um apelo emocional muito forte e pouco racional, observou que de repente quando você faz perguntas objetivas, a pessoa responde de maneira evasiva ou evita de responder, né? Acaba entrando em outro tópico ou acaba ali usando o que a gente chama de afastamentos verbais, a pessoa para de fazer uso dos pronomes pessoais, começa a falar, não, a situação tal qual está sendo dita. Observou ou prolixo também, às vezes, né? Porque o prolixo é isso, né? Demais, fica falando várias vezes a mesma coisa, girando em torno da mesma situação e não sai do lugar. E você sabe que o mentiroso ele é muito prolixo, porque o silêncio pro mentiroso é muito incômodo. É muito incômodo. O cara que tá mentindo, pra ele, porque ele pensa assim, cara, cada momento que eu tô em silêncio, o outro ali tá maquinando, ele tá avaliando o que eu tô falando. Deixa eu lotar esse cara sobrecarregar ele de informação, que aí eu consigo dar um migué. Mas enfim, pra galera que quer se blindar, o primeiro tópico é realmente adiar o processo de tomada de decisão. Então, quer ver um discurso muito, muito batido em manipuladores emocionais? O cara chega assim, olha, no argumento dele, o discurso dele tem um tom de urgência. E um tom de urgência geralmente para algo negativo. Olha, cara, da economia, assim, o jeito que você está organizando a economia da tua empresa é horrível, vai acontecer isso e tal, a Receita vai vir te cobrar. Cara, perigoso, teve um cara que fez isso e foi preso e blá, blá, blá. Mas, cara, ó, na boa, sabe como resolver? Não, é fácil, quer que eu te fale, cara? Ó, seguinte, vai na minha empresa, sábado e tal, ou, cara, é fácil de resolver isso, só assina aqui, ó, vou estar te mandando, cara, já assina rapidão, a gente já resolve, já hoje mesmo, pra você já ficar tranquilo. Então é sempre esse tom de urgência. Observou isso? Adia o processo de tomada de decisão. Fala, maravilha, cara, manda que eu vou estar aí avaliando, a gente vai estar checando as informações, se bater com o que a gente tem aqui vai ser um prazer. A gente responde muitas vezes na hora, principalmente por estar sob efeito do medo. Quando você acaba se contaminando com o medo que a pessoa tenta instaurar, o seu poder crítico, né, o seu raciocínio analítico ali, ele cai. Então, o cérebro, quando você entra no medo, ele entra no estado de freeze. E é muito mais fácil acatar qualquer decisão, né? Uma estratégia que eu gosto muito também, eu falei, né, observar o discurso se ele está ali sendo muito emotivo, a pessoa faz perguntas diretas e a pessoa não responde. Uma dica que eu dou para a galera é sempre observar se a explicação da pessoa está sendo incoerente com o que está sendo perguntado, né? Uhum. Você tem exemplos na política aí, eu não vou citar nomes, mas teve uma situação aí de um assessor, enfim, ele faltou algumas audiências públicas, né? Quando foi questionado, olha, onde que você estava nesse dia? Ele falou, olha, eu estava no hospital, tal, receberam um diagnóstico de câncer e tudo mais. E qual era o nome do hospital? Qual era o nome do médico? Então, te falar que nesse dia que eu fui pro hospital, nossa, eu tava numa comunidade, lindo o pessoal da comunidade, o pessoal tava empinando pipa, as crianças. que não perguntou ver, nada né? a ver com o que você perguntou, sabe? Nada o cara fala de qual hospital, o nome do médico, não, mas a comunidade. Cara, como assim, né? Não, calma lá, estamos perguntando aqui. Ou, por exemplo, incoerência lógica também, né? Incapacidade lógica na resposta do cara. Não, mas qual era o nome? Rapaz, o nome do hospital eu não lembro. E o nome do médico? Rapaz, se eu te falar que com o nome eu sou ruim. O cara lembra das crianças que estavam empinando pipa, mas não lembra o nome do médico, entendeu? Então, a incoerência que a gente fala, incoerência lógica, a falta de coesão, acabam sendo grandes pontos ali para você observar. Ficou alerta, e aí os profissionais, eles são meio que, assim, diretos.
Observou esse tipo de sinal, se afaste ou limite ao máximo o relacionamento com essa pessoa. Ô Vitão, olha só, eu posso afirmar que uma pessoa mal intencionada necessariamente é uma má pessoa? Para ser mais objetivo, acho que a gente pode dizer o seguinte: uma pessoa mal intencionada é uma pessoa que você precisa redobrar a sua atenção e manter um estado de alerta quando você está lidando com esse tipo de pessoa. Se ela é má, se ela é boa, eu acho que assim, você vai gastar um tempo muito grande tentando responder isso, ao invés de colocar de forma prática assim, cara, observei determinados critérios, ligo o alerta, para essa pessoa aqui eu vou pedir o dobro de informações de checking, né, de validação antes de fechar negócio. Acho que é mais saudável pensar dessa forma. Pensar dessa forma e não entrar nessa questão mais de caráter, né? Porque aí porque esse maniqueísmo é complicado, né, cara? É aquela coisa, né? As histórias das guerras são contadas pelos vencedores, mas será que os caras que estavam perdendo se consideram os vilões? Acho que não, né? É meio complicado. E aí, quem sabe vai dizer que se não eram também, né? Então... tem até uma frase que é um clichê que fala assim, ó, o vilão é o herói de sua própria história, né? No fim acaba sendo mesmo, né? Ô Vitão, olha só, a gente vai fazer uma análise de uma cena, certo? Uma cena de um filme, e aí nós dois vamos olhar aqui, eu vou jogar minhas ideias aqui, você vai dizer se eu tô certo, eu provavelmente vou estar errado, mas tá tudo certo. Meu papel aqui é fomentar só o negócio, e aí a gente vai fazendo análise junto em relação a essa cena que a gente vai ver aqui, beleza? É uma cena bem bacana, e aí depois a gente vai trocando uma ideia sobre essa cena. Então, bora pra cena. Estamos aqui para discutir a inclusão deste símbolo nos maços de cigarro. Sr. Naylor, tenho que lhe perguntar apenas por formalidade. O senhor acredita que fumar, com o tempo, possa causar câncer de pulmão ou outras doenças respiratórias, como um enfisema? Sim. Na verdade, eu não acredito que haja alguém aqui que ache que o cigarro seja totalmente inofensivo. Quer dizer, levanta o braço quem acha que o cigarro é perigoso. Sr. Naylor, não há necessidade desse teatro. Aqui é interessante que ele fala o seguinte: na verdade, eu não acredito que alguém aqui ache que o cigarro seja totalmente inofensivo. É muito interessante a forma que ele constrói essa frase, né? A premissa inicial é inofensivo, só não é totalmente inofensivo. Né? É engraçado porque isso tem a ver muito com a análise do discurso, né? A gente até já conversou sobre isso, né, Vitor? Que, cara, quando você coloca um advérbio ali, né, o totalmente, ele dá essa abrandada e esconde a real intenção dele. Sim, é interessante, cara, a gente fala muito sobre pergunta com comando embutido, quando acontece isso numa situação de questionamento. Ô professor, então explica pra gente, cara, por que o cigarro não é totalmente inofensivo? Olha só, eu já coloquei você numa pergunta onde eu já estou admitindo que você admite que o cigarro tem algum nível de ser considerado inofensivo, né? Só não totalmente. A gente fala muito sobre isso. Quando é feito, cara, isso assim, o cara que não tá ligeiro, você tem que estar com uma atenção nos detalhes, o cara começa a responder e é como se ele falasse um amém para essa pergunta. Né? Você tem que desarmar a pergunta primeiro. Calma lá. Como assim totalmente inofensivo? Em que ponto que o cigarro é inofensivo? A ideia, quando isso acontece de forma num questionamento, você tem que questionar o questionamento. A gente tem que tomar muito cuidado, como eu falei. É uma atenção mínima na escolha de palavras, a escolha de advérbio, a escolha de termos, é a ordem que você vai elencar os elementos. Então, assim, posso falar da mesma situação colocando as coisas em ordens diferentes, isso vai dar uma sensação diferente em cada uma das versões. Aqui é interessante que ele vira e faz uma brincadeira, né? Quer dizer, quem aqui acha que o cigarro é totalmente inofensivo, barará, barará, barará. Quando você vai manipular, quando você vai dissimular, o Freud já falava muito sobre isso, sobre você esconder suas intenções em xistes, né, em piadas. Quando eu faço uma piada, muitas vezes eu estou ali trazendo o público para perto de mim. E a melhor manipulação é aquela que o público não sente que você está manipulando. É quando o público sente que você é amigo deles. É quando as pessoas interpretam que você... Cara, tudo bem, você até tá errado, mas você é um camarada, você é um cara, você fez a gente dar risada. Então, uma boa desonestidade, uma boa manipulação é aquela que coloca o outro para sentir emoções. É um cara muito bom de manipulação, é aquele cara que vai te fazer sentir emoções. Ele vai contar uma história triste, você vai ficar... vai ficar com pena da história dele. Ele vai contar uma piada e você vai rir. Por quê? Quando a gente sente uma emoção, mais áreas do cérebro são ativadas e processadas. E quando essa informação passa por várias áreas do cérebro, é como se eu criasse mais intimidade com ela. Senhor, eu não vejo por que colocar um rótulo sobre algo que todos já sabemos. Esse símbolo é apenas um aviso para nos lembrar dos riscos do cigarro. Se estamos falando sobre avisar as pessoas sobre perigos, por que não colocamos esses rótulos em Boeing, senador Rotridge? E em todos os Fords, senador Dupree? Isso é ridículo.
O número de mortes por aviões e carros não chega nem perto do número de mortos pelo cigarro. Não dá nem para comparar. Um senador de Vermont dizendo uma coisa dessas? Não consigo acompanhá-lo, Sr. Naylor. Bom, a principal causa de morte comprovada nos Estados Unidos hoje é o colesterol. E é aí que se encaixa o senador Finister, cujo lindo estado, sinto muito dizer, está entupindo as artérias do povo americano com queijo cheddar. Já que estamos falando de números, quantos milhões de pessoas estão morrendo de ataques cardíacos? Por que não colocamos esse símbolo nos queijos cheddar de Vermont? Aqui é interessante essa argumentação dele, onde ela começa e como que ela termina em cheddar, né? Falando ali do senador de Vermont. Se você observa, o debate inicial é sobre a relevância ou não de colocar um aviso em maços de cigarro comerciais de que aquele produto causa câncer. Então essa é a pauta principal da discussão. E aqui o que o protagonista faz? A gente chama isso na retórica de assumir falsas premissas. É uma estratégia muito bacana para ser utilizada, porque ela também faz parte da falácia lógica ou a indução ao erro. Alguém monta uma premissa inicial, você consegue pegar algum item, algum elemento meramente ali parecido com a sua premissa nova, você cria então essa associação. Dessa premissa nova, você precisa ter um elemento que pareça com essa segunda premissa e você cria uma terceira associação. E quando vê, você está falando de cheddar e sendo que a conversa começou em cigarro e câncer. Então, é bacana você ver o jogo de palavras. Primeiro ele fala o seguinte: já que nós estamos falando em riscos, em o que é perigoso, por que a gente não começa então a rotular, colocar esse aviso num Boeing? Porque é perigoso voar de avião. E olha só como é interessante, de fato, pensa, é de fato perigoso você estar voando de avião. Assim como de fato é perigoso você dirigir um carro. Assim como de fato é perigoso você nadar numa piscina. Então, assim. É perigoso tudo nessa vida, né? Qualquer coisa é perigosa. É por isso que é a falsa premissa, né? A indução de falácia lógica. Parece que faz um sentido lógico, mas na verdade ela vai chegar ali para cobrir o ponto do protagonista. Quando ele sai do primeiro ponto, ele fala: bom, fumar causa câncer. Logo, o câncer obtido no cigarro é algo ruim, é um perigo, então o cigarro pode ser considerado um elemento perigoso. A gente sai do perigoso, o que mais é perigoso? Voar é perigoso, né? Porque se um avião cai, dificilmente alguém vai ficar vivo. Tá, então se a gente está falando de ficar vivo, aí entra de novo, o rapaz fala lá, o senador, isso é um absurdo, quantas pessoas morrem de acidentes de avião em comparação com quantas pessoas morrem fumando cigarro. Ele fala, bom, já que estamos falando de números, não era nenhuma dessas coisas a conversa inicial. Não era nem o que é perigoso e nem os números. A gente está falando só que cigarro causa câncer e precisa ter um aviso ali, né? Você fala, já que estamos falando de números, quantas pessoas morrem de ataque cardíaco? Então um senador da cidade de Vermont, o país que a região ali que mais tem, sei lá, de repente lanches com cheddar, lanchonetes fast food, entupindo as artérias dos norte-americanos, o colesterol cada dia mais elevado, quantas pessoas morrem de colesterol? Então a gente não precisa colocar um aviso também na caixinha de cheddar. Então perceba, ele sai de uma argumentação para outra e quando ele fala, logo você, um senador de Vermont, um cara que está aí governando uma região, ele está fazendo um argumento ali que pode ser considerado um ad hominem. Ele está desqualificando toda a argumentação em prol de quem é a pessoa. Então aqui a gente tem duas estratégias, a falácia lógica, a indução ao erro e um argumento ad hominem. Cara, isso é análise de discurso também, né? As palavras que ele usa para se afastar do ponto central que ele está sendo atacado, ele vai buscando palavras e encadeando um monte de outros elementos que tem uma semelhança, mas que não tem nada a ver com o processo central, que é falar sobre o câncer que é causado pelo cigarro, né? E aí, como você disse, ele vai afastando para ficar o mais longe possível dele, né? Do que ele é o foco central, porque ele está ali em relação à marca de cigarro, assim, fazendo essa propaganda. Pensando nisso, né? Eu consigo olhar para situações e para as pessoas dentro dessas situações e diferenciar uma coisa que chama-se má intenção e viés ideológico? No caso, o viés, como você falou, todo mundo tem uma ideologia, vamos colocar dessa forma, né? Porque a ideologia é a forma que você percebe o mundo com base nas suas vivências, etc e tal. E o viés ideológico seria a sua visão matizada por essa ideologia que você tem, enfim, pelas suas percepções ali. Então, no sentido da má intenção, vamos colocar assim, uma pessoa mal intencionada, de repente uma pessoa que está articulando nas redes sociais
uma ideia ali, uma ideia de cunho social, ela não necessariamente precisa ser uma adepta da ideologia. Ela só precisa parecer que acredita nisso, né? Então, muitas vezes, o pessoal mal intencionado, ela vai estar se valendo ali de um público sensível a determinadas ideologias para farmar público, para farmar view, enfim, para ganhar dinheiro, para ganhar uma posição hierárquica melhor, para ganhar um status ali nas redes sociais. O que a gente pode falar, lembrando que não existe o sinalzinho de ouro, a galera, qual é o sinal matador? Isso realmente não existe. Primeiro ponto, né, você fazer uma observação contextual do histórico daquela pessoa. Se a pessoa tem um histórico de ter praticado a argumentação que ela fala, sim e não, quando, onde, qual foi a forma que essa pessoa praticou. Um outro aspecto também seria, por exemplo, observar alguns sinais não verbais incongruentes. Então, se a pessoa nos discursos dela demonstra sinais de insegurança ou sinais de incoerência, por exemplo, um comportamento a gente chama de shrug, né, que seria o dar de ombros. Então, a pessoa está falando, a mensagem dela apresenta uma certa convicção de que determinado projeto de lei ou determinado projeto social é a salvação do Brasil, mas a pessoa não está expressando nenhum sinal não verbal de confiança, a pessoa está dando de ombros, está fazendo microexpressões de medo, negações de cabeça, afastamentos corporais, muitas respiradas fundas. Então a pessoa está dando vários sinais de que ela não está nem um pouco segura com o que ela está dizendo. Pode ser para a gente um grande indicador ali, paralelo ao contexto, de que a pessoa talvez nem ela se sinta ali, sinta tanta convicção no que está falando. Vale a pena lembrar, assim, um cuidado, né? Eu falei aqui de vários sinais, eu falei do shrug, dos ombros, eu falei dos olhos, dos olhos espocados, do medo, da respiração, enfim. A gente sempre avalia comportamento não verbal em combinações, o que a gente chama de cluster series. A gente vê combos ali de sinais para falar, olha, nesse momento a pessoa está falando A, mas ela está demonstrando total sinais de segurança, vários sinais no plural. Não peguem um sinal só. O fulano apresentou um projeto tal e ele tá fazendo medo. Então eu tô vendo um único sinal, que é a expressão de medo. Medo, ele tá mentindo? Não, cara, pode estar só nervoso porque ele tá falando na câmera e ele de repente não tem experiência para falar na frente de uma câmera. Então vale a pena esse alerta pro pessoal. Mas via de regra é contexto, observar o combo de sinais. Se a pessoa tem ali, demonstra vários sinais incongruentes, dentre voz, face, alteração no fluxo verbal, expressões faciais, vários sinais, a pessoa está insegura. É como eu falo, liga um alerta, fala, olha, quando a pessoa falou de tal pauta, em comparação com o restante da entrevista dela, naquele momento ela demonstrou medo, demonstrou sinais não verbais de incongruência, alguma coisa tem ali, vamos investigar isso. A gente tem algumas estratégias para observar quando alguém está tentando manipular a gente, né? O bom manipulador é aquele que ele vai trabalhando em camadas. A primeira camada, geralmente, é uma aproximação afetiva muito forçada. É aquela pessoa que, assim, ela vai começar a te elogiar de uma maneira muito intensa do nada. Ai, cara, eu te amo. Meu, você é o melhor do mundo. Nossa, bicho, você é muito fera, cara. Você conheceu a pessoa hoje. Quem que vai chegar hoje te abraçando? Meu, você é o melhor do mundo, dorme em casa, bicho. Vamos pra Vegas, meu. Pô, tal. Assim, a pessoa demonstra essas manifestações afetivas exageradas. Fica um pouco com o pé atrás ali. Observe melhor a situação. Vá até mesmo pesquisar se não é da linha de base da pessoa ser exagerada assim. Próxima dinâmica, a gente vai fazer o quê? Vai ver um videozinho. Tem que ter esse vídeo contextualizado. E a partir disso a gente vai poder explorar um pouco como funciona esse discurso dentro do vídeo aí, dessa pessoa que é conhecida de muita gente aí. Né? E aí a gente vai dar uma analisada nesse passo a passo. O Vitor vai falando, eu vou metendo meu bedelho aqui no meio do caminho pra gente poder entender e ver se soma nesse processo todo, beleza? Vamos lá então? Solta o vídeo pra nós. Isn't it un-American and wrong to discriminate against people based on their religion? But Jimmy, the problem, I mean, look, I'm for it, but look, we have people coming into our country that are looking to do tremendous harm. You look at look at Paris, look at what happened in Paris. I mean, these people, they did not come from Sweden, okay? Look at what happened in Paris. Look at what happened last week in California with 14 people dead. Algo muito interessante de ser falado aqui é o seguinte, o Trump está querendo validar o argumento dele, tá certo? De que é perigoso pessoas de outro país vir ali para os Estados Unidos. O próprio argumento, o Jimmy ali coloca, no entrevistador coloca o argumento, rotula o argumento como antissemita, inclusive. Também foi noticiado dessa forma o argumento. Interessante ver qual é a ferramenta que o Trump tenta utilizar ali para validar, né? Para tentar validar o argumento dele é o seguinte. Ele fala, estarão vindo pessoas que querem causar um tremendo dano.
né? E aí logo ele fala, veja o que aconteceu em Paris. Ele está se referindo a um atentado que aconteceu em Paris, próximo ali, alguns anos bem próximos dessa entrevista dele ter ido ao ar. Qual que é a ideia, então? Novamente, ele tenta ir pela associação, mas o interessante é ver a escolha de palavras, um tremendo dano. Aqui o que o Trump quer dizer, o que ele está tentando fazer? Ele fala tremendo dano. Se eu falo para você o seguinte, olha, professor, vai vir um pessoal aqui morar na sua casa, e lembrando que essa não é uma análise política, tá, pessoal? A gente está falando de construção de discurso, ponto. Isso. Vamos imaginar que eu quero te convencer, professor, de que é ruim você deixar aquela galera ocupar o seu jardim, tá? Tem a tua casa, teu jardim, cara, você não deve deixar aquela galera ocupar teu jardim, e eu quero te convencer desse argumento, quero mostrar que o argumento é válido. Eu falo assim, professor, imagina, professor, aquelas pessoas não podem vir aqui até o seu jardim, porque aquele jardim é seu, cara, foi você que pagou por ele, foi você que construiu, você que arcou com os custos da propriedade, foi você que blá, 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 blá. Talvez você olhe pra mim e fale, tá, mas e daí? Eu quero deixar esse pessoal ficar aqui no meu jardim, ponto pacífico, né? Agora, existe uma diferença entre eu utilizar de palavras, ainda mais fazer ali uma referência direta a uma situação real, uma evidência real negativa. Eu vou provocar a sua imaginação a fazer um link entre essas duas lacunas. Novamente, é uma falácia lógica, eu estou induzindo o pessoal ao erro. Então, eu falo para você o seguinte, ao invés de eu falar tudo que eu disse que você pagou pelo jardim, vamos supor que eu faço o seguinte, prof, você ama a tua esposa? Você acha que você tem um bom relacionamento? Você gostaria que a sua esposa tivesse um tremendo dano na vida dela? Imagina a tua esposa tendo um dano. Imagina, ano passado, lá em Paris, que um cara deixou um pessoal ir pro jardim dele e a esposa desse cara teve um dano, morreu, foi violentada, etc e tal. Então, eu acho que você não devia deixar esse pessoal ficar no teu jardim. É muito diferente. Eu tô colocando uma informação A, eu tô trazendo uma informação C e tô fazendo uma ponte. Na verdade, tô deixando que você faça a ponte, né? Você só induz a ponte, né? Eu tô induzindo, porque na verdade não existe relação direta, né? Olha, aconteceu uma situação em determinado lugar. Ok, não tem sentido, assim, de maneira objetiva não dá para dizer que vai acontecer isso com você. Sim. O que o Trump tenta fazer é muito disso, ele fala, ele usa assim a escolha de palavras para provocar a sua imaginação e ele logo em seguida joga na tua imaginação uma referência que a gente chama de suposta evidência, né? Ou pseudo-evidência. Quando eu quero falsear um argumento, eu preciso de pseudo-evidências, né? Então eu falo, olha, uma pessoa morreu, realmente aconteceu, uma pessoa morreu, que deixou o pessoal mudar para o jardim, e você está querendo pessoas desconhecidas mudar para o seu jardim, que está querendo deixar logo a tua cabeça completa. Na leitura isso pode acontecer. Pode acontecer isso em manchetes, em textos jornalísticos. Isso também ocorre muito dessas induções e de relações também dentro do texto. A gente está vendo aqui uma imagem, né, um vídeo de uma entrevista, mas muitas vezes dentro de um texto jornalístico isso ocorre também. Né? Isso depende muito de quem está escrevendo. Né? Qual é o direcionamento que essa pessoa quer trazer para dentro do texto, da matéria. E aí que tá. As matérias, as notícias também podem ser mal intencionadas, né, Vitor? Cara, totalmente. Assim, a simples alteração de um termo, o atirador, ou o agressor, ou o assaltante, a simples troca de um termo, ela vai causar um impacto diferente. Você, de repente, escolher uma ordem específica para relatar o evento vai causar um impacto diferente. O vocabulário, né? O vocabulário é essencial nessa construção, né? Já muda tudo. Essa ordem, né, cara, colocar, a gente chama de tópico frasal, né, colocar em tópico uma informação, você dá destaque para essa informação. Pô, Vitor, cara, de antemão eu quero te agradecer demais por esse bate-papo nosso, que foi muito bom. Espero ter ajudado a galera de casa também, mas já queria de antemão te agradecer, Vitão, obrigado mesmo, cara, sabe que você é meu parceiro, meu irmão, meu amigo, tamo junto, aí eu já usando o irmão aqui, ó, pra botar a mão no ombro. Falar isso. Meu irmão aí, meu irmão gêmeo. Meu irmão gêmeo aí, o cara tem 1,98, eu tenho 1,78, só 20 centímetros de diferença. Muito bom. Pô, obrigado mesmo, cara, de coração mesmo por esse bate-papo. E agora, cara, palavras finais tuas pra galera. E, obviamente, quem quiser conhecer mais o trabalho do Vitor, tá aqui na descrição desse vídeo, Metaforando, o canal dele, que, por sinal, ele inventou essa palavra, porque é metaforizando, existe, né? Agora tem não briga existe. com professores de português também. Não existe metaforando, ele inventou isso, tá? É metaforizando, certo? Eu precisava falar isso, não podia deixar passar batido. Já era, cara. Agora... Mas conheça o canal Metaforando, o trabalho do Vitor aqui embaixo. Vitor, palavras finais pra você aí, cara. Obrigado mesmo, viu? Bom, prof, mais uma vez, muito obrigado mesmo, cara. Sabe que você é meu parceiro, tamo junto. O que precisar, só chamar.
Agradecendo também a oportunidade, o espaço, agradecendo a equipe Play 9 que está aqui com a gente também. E para quem assistiu o vídeo até aqui, dicas importantíssimas aí, pessoal. Quem quiser conhecer mais sobre o comportamento não verbal, só me seguir aí nas redes sociais, Metaforando, Instagram, Twitter, Facebook. Tá certo? Obrigadão mais uma vez, tamo junto. Valeu, Vitão. Já me disse se você gostou da participação do Vitor, metaforando assim, eu fiquei muito feliz de ter o Vitor aqui, fiquei muito feliz de ter você aqui, e se você quer mais do Sai do Óbvio, fica esperto que tem muito mais, lembrando sempre que o Sai do Óbvio está aqui para te ajudar você a sair do óbvio, nesse momento tão importante, que é o momento pré-eleição, esse ano que vai ser tão importante para nós, para que você não caia nas armadilhas dentro desse processo de comunicação e informação pré-eleição. No mais, eu vou dizer para você, fica aqui comigo, já deixa sua inscrição no canal, se inscreve aqui, deixa seu likezão bonito, compartilha esse vídeo para todo mundo, espero você no próximo episódio. Beijo no coração, valeu, fui!